Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, TAM terá que compensar desgastes provocados pela atividade aérea a um aeronauta. Psicólogo assediado por denunciar condições precárias de programa municipal vai ser indenizado. Iniciadas as comemorações pelos 10 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e mais. Profissão cabeleireiro. Veja o que mudou depois que a atividade passou a ser regulamentada. Tudo isso no TVTST, que já começou. Um aeronauta da TAM recorreu à justiça para pedir o pagamento de direitos trabalhistas, entre eles, um adicional para compensar os desgastes provocados pela atividade aérea. O caso foi julgado pelos ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Veja na reportagem. No processo, uma aeronauta da TAM pedia o pagamento de diversos direitos trabalhistas, entre eles a compensação orgânica, que é um adicional de 20% pago para compensar os desgastes provocados pela atividade aérea. Durante 5 anos, a aeronauta trabalhou como comissária de bordo e chefe de equipe. Ela alegou que não recebia parte do adicional de compensação orgânica. O pagamento do benefício está definido em convenção coletiva da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, negou o pedido. O argumento foi de que o pagamento estava incluído na remuneração mensal fixa da aeronauta. No julgamento do recurso apresentado à 2ª turma do TST, os ministros mudaram o entendimento. Eles citaram a súmula 91 do TST, que proíbe o chamado salário complessivo, quando no contra-cheque do trabalhador aparece apenas o valor total da remuneração, sem identificar o pagamento de outras parcelas, como a compensação orgânica. A companhia aérea recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, votou no sentido de modificar a condenação, admitindo a inclusão da parcela no salário. Se trata de medida autorizada por norma coletiva, esse conglobamento, se pode chamar assim. Dei provimento ao recurso para isentar a reclamada do pagamento da parcela denominada compensação orgânica. No julgamento dos embargos da TAM contra a decisão, o ministro Vieira de Mello Filho identificou uma falha técnica no processo, que impediria a análise do pedido. A argumentação da empresa era sobre a natureza indenizatória da compensação orgânica. Mas a decisão da 2ª turma foi baseada na proibição do salário complessivo. O ministro citou a súmula 422 do TST, que diz que o recurso que não ataca os fundamentos da decisão questionada não deve ser analisado. A pretensão deduzida no recurso não diz respeito aos fundamentos que foram anotados pela decisão impugnada. O eminente relator, na ocasião, o ministro Zé Roberto Freire Pimenta, a toda evidência manifesta a sua tese com relação à natureza complessiva da parcela. A meu juízo, incide a súmula 422. Nós estamos numa sessão de natureza eminentemente técnica. Se a matéria é controvertida no âmbito do tribunal, não tenho dúvida. Agora, a meu juízo, não parece que seja esse o processo. O voto foi acompanhado pelos demais ministros da sessão, ficando vencido o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Com a decisão, ficou mantido o entendimento da 2ª turma, que aceitou o pedido da trabalhadora.
A seção 2 de dissídios individuais do TST considerou válida a arrematação de um imóvel para pagamento de dívida trabalhista de uma empresa. Os donos queriam que o leilão fosse anulado porque o valor pago no bem foi inferior ao preço de avaliação. Todo trabalhador ou empresa que entra com ação na Justiça do Trabalho quer receber aquilo que tem direito. Depois do julgamento e da condenação imposta, é preciso achar meios para pagar a dívida. Por isso, na fase conhecida por execução trabalhista, os bens do devedor podem acabar sendo leiloados. Foi o que ocorreu na Paraíba com uma empresa que teve o imóvel leiloado para o pagamento de uma dívida trabalhista. O bem havia sido avaliado em mais de 6 milhões de reais, mas foi arrematado por cerca de 2 milhões e 500 mil. A empresa entrou com ação pedindo que o resultado do leilão fosse anulado, porque houve preço vil na arrematação. Preço vil é um valor muito abaixo do praticado no mercado, a ponto de ser considerado insignificante diante do valor que normalmente poderia ser oferecido pelo bem vendido. E de acordo com o artigo 692 do Código de Processo Civil, não será aceito lance que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil. No julgamento do caso, na seção 2 de dissídios individuais do TST, a empresa alegou que a arrematação foi realizada de forma gravosa ao devedor, mas o relator, ministro Emanuel Pereira, não aceitou o argumento. Para o ministro, não existe na legislação um critério objetivo para saber o que pode ser caracterizado como preço vil. Tenho dificuldades de admitir que a arrematação de bem por 49% do valor da avaliação ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas que se arrematando por 50% não ofenderia. Difícil falar-se com precisão matemática sobre razoabilidade e proporcionalidade, como afirma a divergência, em hipótese na qual a lei não fez tal opção e, em verdade, autorizou densificação de conteúdo de um conceito fluido pela interpretação à luz do caso concreto. A ministra Adelaide Miranda Arantes divergiu do relator. Eu entendo que a arrematação ocorrida no importe de 40% do valor da avaliação configura que o juízo da execução não adotou o parâmetro em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que possibilita reconhecer a existência de afronta direta ao artigo 694, parágrafo 1º, 5 do CPC. Mas a maioria dos ministros da SDI 2 entendeu que não ficou caracterizado preço vil na arrematação e o recurso da empresa foi negado. E no próximo bloco, psicólogo assediado por denunciar condições precárias de programa municipal vai ser indenizado. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A terceira turma do TST condenou a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina a indenizar um psicólogo por assédio moral. O profissional foi demitido depois de denunciar condições precárias de trabalho. A ação foi contra a entidade filantrópica responsável pelo programa Saúde da Família em Mauá, no interior de São Paulo. No processo, o psicólogo afirmou que foi demitido por reclamar do prazo curto, 30 minutos, de atendimento a pacientes, das precárias condições de trabalho e também das ofensas dirigidas a ele pelo superior. O profissional teria sido ameaçado de demissão caso continuasse a reclamar. Esse fato foi denunciado ao Conselho Regional de Psicologia de Santo André, em São Paulo. Toda profissão regulamentada por lei de saúde, ela tem que seguir alguns parâmetros básicos da Anvisa. Então, todo o conselho profissional vai seguir também esses parâmetros básicos da Anvisa, que são questões mais amplas sobre a questão de higiene e segurança em consultórios de dentistas, de psicólogo, enfim. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, o pedido de indenização foi negado. O entendimento foi de que as condições precárias não eram provas do assédio moral. Quanto ao sigilo profissional quebrado em ambiente inadequado de atendimento... Embora a gente não tenha nenhum poder, mas a gente conversa, a gente se apresenta, a gente explica que existe uma norma X, uma norma Y, a gente faz por escrito, às vezes encaminha um ofício, né? E às vezes costuma funcionar, mas nem sempre.
No TST, ao aceitar examinar o recurso, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, disse que ficou demonstrado que a empresa não fornecia ambiente adequado à prestação dos serviços e reconheceu os xingamentos e agressões verbais. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que ficou caracterizado o assédio moral e condenou a associação a pagar ao psicólogo uma indenização de R$10 mil por dano moral. A decisão foi unânime. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 2.000 compartilhamentos e pelo menos 100 comentários. A Ana Cristina considerou a decisão justa e disse que é um absurdo que condições como essa ainda sejam ensejadas no nosso país. A Rosemilda escreveu que precisamos de pessoas com coragem e prontidão. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTjus. E veja outras notícias de destaque. Na segunda sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, empossou 2 novos desembargadores como conselheiros do CSJT. Como representante da região norte, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Francisco José Pinheiro Cruz, e representando a região centro-oeste, o presidente do TRT da 23ª Região, desembargador Edson Bueno. Os mandatos têm duração de 2 anos. Durante a segunda reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, Coleprecor, o ministro Valmir Oliveira da Costa foi agraciado com a comenda da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho. A homenagem foi prestada pelo desembargador Edson Bueno de Souza, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, no Mato Grosso. A medalha Grau Gran Cruz é uma das 6 entregues a cada 2 anos pelo TRT a pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à Justiça do Trabalho, em especial ao Judiciário Trabalhista mato-grossense. Em junho deste ano, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho completa 10 anos. E as comemorações pela primeira década de instalação do CSJT já começaram. Veja na reportagem. Antes da instalação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, cada órgão do Judiciário do Trabalho decidia as questões administrativas como melhor conviesse. Essa ausência de uniformização de procedimentos gerava problemas, motivo que exigia a criação de um órgão para melhor prestação jurisdicional ao cidadão. Afinal, é fundamental uma forte supervisão administrativa, já que a estrutura é enorme. O Judiciário do Trabalho compõe-se em primeiro e segundo graus de aproximadamente 40 mil servidores e mais de 4 mil magistrados, com um orçamento em 2015 que ultrapassa os 16 bilhões de reais. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi instituído em 15 de junho de 2005 para a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do Judiciário do Trabalho de primeiro e segundo graus. Como órgão central do sistema, conta na composição com 6 ministros do TST e 5 desembargadores, presidentes de TRTs, cada um representando uma região do país. Na abertura da comemoração dos 10 anos do CSJT, foi apresentada a nova marca criada para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O presidente do CSJT e do TST, ministro Barros Levenhagen, falou para ministros, conselheiros do CNJ e do CSJT, presidentes e corregedores dos TRTs, advogados e servidores do tribunal. Agradeceu a todos aqueles que fizeram com que o Conselho se desenvolvesse. O vice-presidente do CSJT e TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, lembrou que ele e os ministros Barros Levenhagen e Brito Pereira fizeram parte juntos da Comissão de Ética do Conselho Consultivo da Justiça do Trabalho, uma espécie de embrião do CSJT. O vice-presidente homenageou o presidente do Conselho. Eu tenho sido testemunha nesse ano
que já se passou de gestão, dos esforços que o ministro Levin tem feito para levar adiante tanto esse trabalho de uniformização, quanto o trabalho de conseguir que muitos desses projetos que buscam dar à Justiça do Trabalho os meios, já que os fins a Constituição nos dá, conseguir os meios para que nós consigamos que a nossa justiça continue sendo uma justiça rápida, uma justiça célere. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, lembrou os presidentes anteriores do CSJT e elogiou o trabalho desenvolvido pelo Conselho. Os tribunais regionais do trabalho têm entendido esse papel. No exercício da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, tenho percebido o quanto os tribunais regionais do trabalho são fortalecidos com esse órgão que centraliza a organização do sistema. De modo que eu estou muito entusiasmado, vejo o Conselho com muitos bons olhos. O presidente do Conselho, o ministro Barros Levin, falou sobre os desafios do CSJT para os próximos anos. Felizmente, todos os que passaram pela presidência do Conselho tiveram em mira exatamente a contenção da atuação do Conselho para não quebrar a espinha vertebral dos tribunais regionais de trabalho, que é a sua autonomia. Então, é uma questão muito tênue e temos tratado isso com um cuidado muito grande para que, afinal, não amesquinhemos os tribunais regionais do trabalho. E no próximo bloco, profissão cabeleireiro. Veja o que mudou depois que a atividade passou a ser regulamentada. Não saia daí, nós voltamos em instantes. E veja outras notícias que também marcaram a semana. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho realizou solenidade de formatura dos 87 juízes do 18º curso de formação inicial. Participaram da cerimônia o presidente do TST, ministro Barros Levin, o diretor da ENAMAT, ministro João Oreste Dallazen, a vice-diretora, ministra Kátia Magalhães Arruda, além de vários ministros e servidores do TST. O curso teve duração de 184 horas-aula e contou com a participação de juízes de 7 regiões do país. O uso do dinheiro de maneira equilibrada, planejada e consciente foi tema de palestra realizada no Tribunal Superior do Trabalho aos servidores. Com o tema Prosperidade e Sustentabilidade Financeira, o empresário e educador financeiro Leonardo Sávio de Matos Silva apresentou o atual cenário da economia e das finanças do país e indagou o porquê de a população estar cada vez mais endividada. Os servidores do TST conferiram ainda dicas para se livrarem das dívidas e lidarem com o dinheiro de forma sustentável. Técnica, talento, carisma, tudo isso é preciso para ser um cabeleireiro querido pelos clientes e bem recomendado. Apesar de antiga, a profissão só foi regulamentada em 2012. Veja o que mudou desde então e quais os desafios desse profissional da beleza. O cabeleireiro nasce formalmente para o mercado de trabalho em escolas e centros de formação como este. Apaixonada pelo que faz e com experiência de 17 anos, a instrutora Vani diz que consegue reconhecer rápido o aluno que leva jeito para a profissão. Tem aqueles que têm mais facilidade. Quando ele pega na escova, no secador, ali eu já consigo identificar que ele vai ter uma certa facilidade. Já tem outros que é com o tempo, que tem um pouco mais de dificuldade, mas com dedicação, com esforço, esses também conseguem. 55 aulas ou 1 ano e 2 meses. Uma aula por semana para os aprendizes assimilarem as muitas técnicas para serem reconhecidos como profissionais completos. A gente começa de atendimento ao cliente, estudo dos cabelos, escova, transformação, que são todos os ativos químicos e alisantes,
corte, coloração e o Academy Hair, que é quando a gente prepara o aluno para o salão. E verifica também se ele já está pronto para ir para um salão de beleza. Caso ali a gente identifique alguma dificuldade no aluno, a gente retorna ele para um dos módulos onde ele tem dificuldade e ele pode refazer todo o módulo. Anne está há 8 meses no curso. Diz que começou a ganhar dinheiro na profissão aos 3 meses de formação e já consegue se virar muito bem. Todo tipo de corte, feminino, masculino, repicado, V, Chanel, nuca batida, tudo. Progressiva, selagem, botox, tudo. A profissão de cabeleireiro foi regulamentada em 2012 pela Lei 12.592, que dispõe sobre o exercício das atividades de higiene e embelezamento capilar, entre outras áreas da beleza. Acordos coletivos que estabelecem pisos salariais e benefícios são definidos por estado no Brasil. No Distrito Federal, o piso chega a R$ 1.970 para cabeleireiros e também barbeiros. O presidente do sindicato em Brasília explica. Cada convenção coletiva de trabalho, se a gente for comparar de São Paulo com a de Brasília, logicamente o nosso piso salarial é maior. Só que lá também não existe esse contrato de locação de cadeira. Se a gente for pegar o de Curitiba também, é um piso salarial menor e todo mundo trabalha de CTPS. Perdemos uma oportunidade com total ampla da lei quando foi sancionada. A categoria profissional trabalha de maneira geral 44 horas semanais, em salões onde a remuneração não é fixa. Os ganhos vêm de comissões e dependem de quanto o profissional trabalha. O que o salão pode fazer é ceder o espaço do salão para que o cabeleireiro trabalhe e o dinheiro que o cabeleireiro receber, repassar uma porcentagem para o salão. Agora, a contratação requer um vínculo empregatício, né? Que aí teriam as 5 características do vínculo, que é a subordinação, pessoalidade, ser pessoa física, não eventualidade, enfim. E a onerosidade tem que ter todos esses requisitos reunidos para configurar o vínculo de emprego. Essa modalidade de atuação dos cabeleireiros é condenada pelo sindicato, mas muitos profissionais acreditam que podem faturar mais quando estão ganhando comissões. Quem trabalha com este contrato, na realidade, se ele for colocar na ponta da caneta, somando junto com a sua calculadora, ele está sendo tá pagando para trabalhar, para exercer suas atividades em determinadas ocasiões. Por quê? O empregado seletista, com a CTPS assinada, ele tem todos os direitos que como qualquer outro trabalhador obtém. Férias, 13º, PIS/PASEP, vale transporte, vale alimentação. Agora, aquele que trabalha com contrato de locação de cadeira, logicamente que o material sai do bolso dele, passagem sai do bolso dele. Então, em determinada ocasião, se ele somar o que ele venha receber, sai elas por elas. Ser cabeleireira já era uma certeza e um talento reconhecido em Marina desde que ela era uma adolescente. Eu já cortava cabelo desde muito nova. Eu cortava o cabelo dos meus avós com 12 anos de idade com a tesoura de costura da minha avó. Só que eu não levava isso a sério, assim. Eu cortava em casa, de amigos, os meus cabelos, o da família e tal. E o italiano, que foi esse que eu trabalhei 10 anos com ele, descobriu que eu cortava cabelo dessa forma e insistiu muito para que eu trabalhasse com ele. Então, eu não sei se era o destino, o que era, mas a sensação que eu tenho é que eu não tinha um sonho, eu quero ser cabeleireira, vou tentar entrar em um salão e trabalhar. Não, ele insistiu muito durante 2 anos que eu trabalhasse com ele. Estava na hora de inventar moda e foi o que fizeram ela e a irmã Vânia. Há 3 anos abriram um salão de boniteza em Brasília. A irmã, que se considera mais empreendedora, aprendeu a profissão um pouco depois. Eu comecei como maquiadora e assim, a gente faz muita maquiagem para set, para cinema, para filme e tal. E eu me vi tendo que fazer cursos de penteado, né? Quando eu abri o salão com a Marina, eu vi que eu precisava ir um pouco mais além. Então eu procurei conhecimento, fui atrás de fazer curso de química, eu já fiz curso de aperfeiçoamento. Com o suporte de uma design, Vânia e Marina capricharam no visual do tema. Conseguiram imprimir aquela sensação de um ambiente em uma região de praia. Entrando no clima, quase dá para sentir a brisa do mar, em pleno centro-oeste árido. É claro que o negócio deu certo. A servidora pública Rafaela Lema, que escolheu o salão para ser o lugar de renovação da beleza dela, que o diga.
Eu acho a temática muito interessante, não é um lugar que você se sente por obrigação, as pessoas são profissionais, mas eles são como amigos, assim, eu vejo que todo mundo se trata bem, é uma família. E eu venho aqui realmente porque eu vejo essa diferenciada. O clima, a música, a decoração, é tudo muito interessante. Marina diz que a remuneração de um cabeleireiro, em média, é de R$3.000 mensais. Mas alguns chegam a ganhar 10, 15 mil reais por mês. Ela lembra que teve que buscar informações no sindicato para garantir os benefícios dos empregados do salão. A gente foi no sindicato dos cabeleireiros e a gente observou lá que tem convênio, tem plano de saúde, tem uma série de facilidades para quem é chancelado, eles chamam, para quem é chancelado no sindicato dos cabeleireiros e etc. E vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada vai trazer uma reportagem especial sobre como é feita a preservação de documentos que guardam a história da Justiça do Trabalho. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas para a prevenção de acidentes, como queimaduras e incêndios, para aquelas pessoas que trabalham em cozinhas de bares e restaurantes. Direto da Bahia, a rapidez da implantação do PJE, processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho nas varas do interior do estado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Ceilândia, no Distrito Federal, conhecer um artista que se inspira no rock and roll para montar belos mosaicos. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.